vamos começar aqui. Vamos começar com a Venezuela. Nós estamos tendo aí um pequeno mesmo. A extrema-direita está se lambuzando, como sempre, né? Mas está tendo aí um pequeno entreveiro. Nós já falamos bastante no dia de ontem, né? Nós do canal, com todo o respeito ao Lula que nós temos, todo mundo sabe disso, nós discordamos, né, da fala do Lula ontem, durante o dia todo, nos programas que nós apresentamos. Mostramos por quê, porque realmente houve uma deturpação por parte da Globo, por parte da grande imprensa local, em relação à fala do Maduro. Mostramos uma jornalista ontem aqui... Para variar, né, Gilberto? Para variar, para variar. Mostramos uma jornalista falando sobre isso. Então, a gente foi mostrando as coisas. E estamos também mostrando os vídeos que o MST está fazendo, né, no Instagram, para falar, vamos já mostrar outro, para falar das eleições. Então, tem duas matérias aqui que a gente quer mostrar para vocês sobre essa questão. E ouvir o Luiz. Olha aqui, ó. A Ana Maria Santana, para nossa alegria, está aqui. O Moisés Martinato, o Paulo César Ribeiro, a nossa escritora Verônica Fonseca, a Rosa, e a gente fica muito feliz. Então está aqui, ó. A primeira matéria é essa aqui. Voto eletrônico ou impresso? Saiba como funciona o sistema eleitoral na Venezuela. Urnas eletrônicas, voto impresso, mandatos, calendários e exigências. Entenda o pleito de domingo. Se você olhar, primeiro aqui o presidente da espécie de Tribunal Superior Eleitoral lá da Venezuela, né? Que é o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, uma coisa assim. E aqui na matéria, se você for olhando, você vai ver que, por exemplo, Hugo Chávez ficou 3 mandatos, porque lá a justiça eleitoral é assim, a lei eleitoral é assim, é indefinidamente, o cara pode ser eleito, reeleito, reeleito. Depois que ele morreu em 2013, o Maduro assumiu, depois ganhou 2 eleições e vai para a terceira agora, ou ganhou uma e vai para a terceira. As eleições legislativas para o Congresso acontecem de forma não simultânea, ela acontece no ano que vem, 2025. São 277 assentos no Congresso, né? E lá, como aqui, tem um sistema de votação eletrônico. São mais de 500 mil máquinas, mais de 380 mil profissionais foram treinados para implementar, para fazer funcionar a eleição lá na Venezuela. O Conselho Nacional Eleitoral, que é o TSE deles lá, é que passa essas informações. E lá, quando você vota, você tem a leitura da digital, né? Aí você vota, recebe um comprovantezinho, né, e coloca na urna. Então, você vota com a digital, recebe o comprovantezinho, coloca na urna, né, em papel. Depois, quando termina a votação, o presidente da mesa já faz a emissão de uma impressão dos votos que foram feitos digitalmente, abre a urna com os papéis e vai bater uma com a outra. Deu certo? Deu certo, beleza. Então está tudo tranquilo. Lá a eleição é mais ou menos assim. Se você que está aqui agora, vou passar a palavra para o Luiz agora, se você que está vendo a gente aqui agora, clicar aqui nessa imagem, aqui, ó, vai aparecer esse conjunto de matérias que eu vou mostrar para vocês. Vou só mostrar. Por quê, gente? Porque nós estamos falando, é importante, nós de esquerda, nós democratas, nós progressistas, conhecermos a Venezuela. Porque a Venezuela sofre um boicote, tanto da Europa como dos Estados Unidos, principalmente por causa do petróleo. E eles usam esse discurso de que a Venezuela é autoritária,
né? Que as eleições são marcadas. E está todo mundo vendo que não é, pelo menos eu estou vendo assim. Então eu cliquei lá e apareceu isso aqui, ó. O que está acontecendo na Venezuela, lá no Brasil de fato. Todas as informações, todas. Por exemplo, na Venezuela, 600 mil novos eleitores devem votar pela primeira vez. É uma matéria genial, com a juventude da Venezuela pronta para votar. Então está aqui, ó. Fala da Maria Corina Machado, está impedida de votar por 15 anos, né? Ela e uma outra pessoa, que é uma outra mulher, por questões legais. E aí, em cima disso aí, que a Europa, que os Estados Unidos, de uma certa forma o Brasil, fica criticando que as eleições não são limpas, né? Não são limpas. Nós estamos aqui impedindo o Bolsonaro de votar. O Bolsonaro não vai votar, ser votado, de votar não, ser votado. Ele não vai ser votado, ele está inelegível. Por quê? Porque o Bolsonaro cometeu crimes. Cometeu crimes. Né? Então, eles poderiam dizer que aqui a coisa não funciona. Né? Luiz Portinho, a gente está tentando, cara, não sei se a gente vai conseguir clarear um pouquinho essa questão da eleição na Venezuela que acontece domingo que vem. Não, Gilbert, assim, né? Se nós aqui nos nossos espaços cairmos neste discurso cafajeste da mídia golpista, da assessoria de imprensa do Pentágono e da OTAN, né, Gilbert, que eu tenho caracterizado a grande mídia brasileira assim, né? Assessoria de imprensa, vem os releases, vem prontos, e eles ali só invertem algumas frases para ficar diferente de um canal do outro, mas é as mesmas notícias. Gilbert, a Venezuela, desde a ascensão de Hugo Chávez, comandante Chávez, realizou mais de 30 eleições. Essa é a 30ª eleição, Gilbert, em um pouco mais de 2 décadas. Tá? Então, dizer que é uma ditadura, um país com esta tradição eleitoral, é um absurdo por completo, né, Gilbert? O sistema eleitoral da Venezuela, Gilbert, é um dos mais seguros do mundo também. Lá eles têm os que os bolsonaristas queriam que a gente tivesse aqui, que é voto eletrônico imprimindo um ticketzinho ali, né? Os bolsonaristas queriam isso. Agora, como tem na Venezuela, não presta. Né? E assim, né, Gilbert? Maduro e mais 9 candidatos, né? São 10 candidatos na disputa. Que ditadura tem eleição com 10 candidatos, né, Gilbert? E é muito bom, Gilbert, eu tenho falado nos meus canais que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, e aqui a gente precisa fazer um registro importante, tanto o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil como o CNE da Venezuela, o Conselho Nacional Eleitoral, são órgãos independentes e autônomos, Gilbert. Eles não têm nada a ver com quem é o governante de plantão ali, no caso aqui, o Brasil, o Lula, na Venezuela, o Maduro. A justiça eleitoral brasileira não tem nada a ver com Lula. E na Venezuela, a justiça eleitoral é completamente autônoma do governo. Mais um elemento de legitimidade dos processos eleitorais e de lisura das eleições. As eleições na Venezuela, Gilbert, não só essa, mas as últimas 30, inclusive 2 dessas 30, o chavismo, o Maduro, perdeu. Que ditadura é essa que perde eleições e reconhece o resultado das eleições, Gilbert? É uma coisa, sabe, é um discurso de maluco essa assessoria de imprensa do Pentágono. E assim, ó, Gilbert, essas 30 eleições tiveram observadores internacionais qualificados. Zapatero, ex-presidente da Espanha, está lá em todas as eleições como observador internacional. E o que eu ia falar, Gilbert, é o seguinte: eu fiquei muito contente de ver a Justiça Eleitoral brasileira mudando a sua posição inicial, porque inicialmente eles haviam sido convidados pelo CNE da Venezuela a participar do processo eleitoral como observadores, e o TSE tinha dito que não iria participar, negou o convite e disse que não iria. E agora, umas 2 semanas atrás, eles mudaram isso e o TSE enviará representantes à Venezuela.
o que dará mais legitimidade ainda ao processo. E eu fiquei mais feliz ainda, Gilbert, assistindo alguns canais da América Latina e da Espanha, de política latino-americana, mencionando este fato da Justiça Eleitoral brasileira comparecer à Venezuela como algo extremamente positivo. Me deu um orgulho danado, Gilbert, de ouvir observadores da América Latina e da Espanha, do outro lado do mundo, lá no outro lado do mundo, mencionarem o Brasil como um exemplo de democracia, a Justiça Eleitoral brasileira como um exemplo de órgão legitimador de eleições. Eu fiquei muito contente. E assim, Gilbert, pontos importantes que eu queria deixar registrados aqui. Que bom, Gilbert, que o MST sempre esteve do lado da Venezuela e de Cuba e não tem medo de utilizar as suas redes sociais, de utilizar os seus espaços para defender as democracias populares de Cuba e de Venezuela. Porque o que tem de gente na esquerda, Gilbert, eu vou botar aqui as pinhas, tá, na esquerda, que consomem esse discurso das assessorias de imprensa do Pentágono, digerem esse discurso e saem por aí repetindo esse discurso canalha desta imprensa serviçal do imperialismo e que criticam os processos democráticos de Cuba e da Venezuela e de outros países que estão ao caminho do socialismo, né? Até da China, eles têm uma visão... Gente nossa, Gilbert, da esquerda, que quando fala de China, de Cuba, de Venezuela, internaliza todas essas falácias em relação a esses países. E assim, Gilbert, essa questão da grande imprensa jogar sujo, jogar baixo nessa questão das eleições da Venezuela, pegando esta fala do Maduro que vai haver um banho de sangue se ele não ganhar, e aí o Lula, infelizmente, dá vazão a esse tipo de discurso, é para rebaixar o debate, Júlio. É para rebaixar o debate. Porque qual é o real debate, o importante debate nessa eleição da Venezuela? É mostrar o que representa cada candidatura. A candidatura de Maduro representa a continuidade de um processo revolucionário bolivariano de integração da América Latina, de participação popular, de avanços na economia venezuelana, porque quando a gente fala de Venezuela e Cuba, Gilbert, a gente precisa pegar o que eram esses países antes da chegada ao poder dos processos revolucionários e comparar o que é hoje. Tu não pode comparar Venezuela e Cuba com a economia dos Estados Unidos, de França, de Alemanha, porque são economias que sempre roubaram as riquezas dos outros países e tiveram processos imperialistas de exploração de outros povos, né, Gilbert? Então, Cuba e Venezuela, eu só trato de comparação com o que eram antes esses países, antes dos processos revolucionários. E aí os avanços são impressionantes, né, Gilbert? Então, assim, ó, o Maduro, além desse processo de continuidade, ele representa o quê? Soberania, o petróleo na mão do Estado e em prol do povo, e as outras candidaturas, especialmente esta, que é apoiada aí pela essa Maria Corina, essa golpistinha aí, inelegível, é a entrega do petróleo, Gilbert. Representa a entrega do petróleo para os interesses imperialistas. É disso que se trata. E, obviamente, a nossa imprensa não quer colocar isso no debate, né, Gilbert? É claro. Olha, eu vou colocar o Alberto de Belo Horizonte, do perfil Diversidade e Variedades, aqui na tela, e vou discordar dele. Aí eu passo para o Luiz, com todo o respeito, vou discordar e vou tentar explicar. E vou discordar também do Andrius Machado Nunes. Eu espero que vocês estejam aqui para ouvir, para a gente não ficar discordando de quem coloca as coisas e sai. Primeiro, o Alberto de Belo Horizonte.
Se o governo do Maduro fosse bom, não tinha tantos venezuelanos em Belo Horizonte, no centro, com renda, com a renca de filhos. Eles parecem índios. Me pareceu até um certo preconceito, tá, na tua fala, querido companheiro Alberto. A questão é a seguinte, isso aqui que você colocou, Alberto, não quer dizer nada em relação ao que é a Venezuela. A Venezuela sofre, eu vou repetir algo que eu falei aqui ao longo da semana, porque a gente mergulhou o canal nesse debate para tentar abrir nossas mentes para ver outras coisas, além do que a Globo, a Veja, a Folha, a Globo News fala. A Venezuela sofre, a Venezuela tem petróleo, ela faz parte da OPEP, das maiores produtoras de petróleo do mundo. E por como ela, de Hugo Chávez para cá, resolveu pegar o petróleo para si, para o país, e apostar no desenvolvimento do país, com inclusão do povo, nos diversos programas populares que Hugo Chávez implementou e o que o Maduro deu continuidade, eles hoje são vistos como um país não amigo. E quando não é não amigo, é porque ele não entregou o petróleo. É porque ele quer colocar um projeto socialista no país. É por isso, porque quer defender o povo, quer defender o país. Aí a gente mergulha nesse discurso hipócrita, criminoso das grandes potências e acaba aplaudindo, sem querer às vezes, essas grandes potências que estão matando o povo, ou parte do povo da Venezuela de fome. E agora, nesses últimos anos, a situação da Venezuela tem melhorado, é tanto que tem voltado, muitas pessoas que saíram do país estão voltando para a Venezuela. E mesmo se nós fôssemos pegar isso que você está colocando, dificilmente, tirando Cuba, todos os países do mundo têm migrações, sai, entra, e em grande quantidade. Isso não quer dizer que os países são autoritários, são ruins ou são bons. Gilbert, me permite 30 segundinhos só nisso Claro, aí. claro. Quanto brasileiro tem morando na Europa, nos Estados Unidos, em Portugal, e não é agora no governo Lula, sempre teve, na história toda. Porque a tendência da pessoa é tentar ir para países que, teoricamente, economicamente são desenvolvidos, onde tem oportunidades melhores. Isso também acontece na Venezuela. Sim, acontece, como tu falaste, todos os países têm imigração, né? E esse discurso aqui, Gilbert, além de racista, é também xenófobo, né? É triste mesmo. Você tem cuidado, viu, Alberto, com esse teu discurso, companheiro. E aqui o Andrews. Todo mundo sabe, eu não sei, todo mundo sabe que a Comissão Eleitoral da Venezuela é aparelhado pelo chavismo, madurismo. Não vou passar pano para o Maduro. Olha, companheiro, você está completamente equivocado. Gilbert, isso é tipo assim, ó, todo mundo sabe que o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil e o STF são lulistas e roubaram a eleição para o Lula. É mais ou menos nessa linha, né? Exatamente. Então, estamos aqui. Agora eu vou mostrar para vocês quem é essa Corina. É interessante mostrar um pouco, né? Então, olha aqui. Aí a gente passa para outro tema. Olha aqui. Vou tentar passar alguns detalhes que eu li hoje para vocês. Já falei onde encontrar. Está lá no Brasil de fato. Quem é Maria Corina Machado, opositora por trás da campanha da direita na Venezuela? Ex-deputada, é filha de empresários, ultraliberal, já pediu sanções e intervenção armada contra o país dela. Está aqui a mulher. Tá? O principal candidato de oposição para a eleição da Venezuela é Edmundo González Urrutia. O ex-diplomata vai para a disputa presidencial do dia 28 de julho como nome forte da direita do país para tentar evitar a reeleição do atual presidente Nicolás Maduro. Mas entre os dois, há uma terceira figura que está por trás da campanha de Urrutia contra o governo, a ex-deputada ultraliberal Maria Corina Machado. Mais do que uma madrinha política de Urrutia, ela protagoniza a campanha desse setor da direita
que já escolheu o ex-diplomata, até então desconhecido no mundo político venezuelano, para substituir sua própria candidatura presidencial. Se você rolar, você vai ver que é uma ultraliberal apoiada pelos Estados Unidos, que veio aqui no Senado em 2014, quando a Dilma estava sendo cercada pela direita e extrema-direita brasileira, e o Senado recebeu ela, fez uma festa para ela aqui, né? E ela fazendo discursos contra o Brasil e contra a esquerda. Ela participou ativamente de todas, ou de quase todas as negociações para tentar golpear os governos democráticos da Venezuela. Então, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa mulher e por que ela está fora das eleições, tenta entrar aqui. E além disso aqui, dessa matéria, procurar ler outras. Porque se você lê apenas no jornal o Globo e não lê isso aqui, passa a impressão para a sua cabeça, para a sua mente, que ela está sendo perseguida. Então, isso é fundamental que você consiga bater as duas matérias. Lê na Globo, na Folha, na Veja, assiste o William Bonner falando, né, porque é um ventríloco da Faria Lima e dos próprios patrões dele, os super ricos irmãos Marinho, que não colocam o pé no chão. Vê lá, pega a história da Venezuela antes de Hugo Chávez, e não está tão longe assim, tem poucos anos. Pega a história da Venezuela antes do Hugo Chávez e depois tenta analisar os dois momentos da Venezuela, porque senão fica difícil, né? Fica difícil. A gente vai estar sempre do lado dos imperialistas, sempre do lado dos imperialistas. Luiz Portinho. Gilbert, assim, que felicidade que eu tô de tu estar trazendo essa pauta para o programa e ver que a TV Resistência está junto com a Voz Trabalhadora nessa linha editorial de defesa do governo popular da Venezuela, né? E assim, ó, Gilbert, muito importante, né? Não é uma prática... tu falaste da Corina que pediu sanções para a Venezuela, né? E outras traições, né? Não, tu vê que não, é uma prática comum, né, das direitas latino-americanas, né? Os bolsonaristas foram ao Capitólio fazer um evento lá para pedir sanções para o Brasil, Gilberto. Quem não lembra disso? É a mesma estratégia, Gilberto. É a mesma estratégia. Uma mulher inelegível se dizendo perseguida. É a mesma estratégia daqui do Brasil. E, assim, muito importante a gente grifar isso aqui, ó. Grifar. Se esta Maria Corina e se estes bolsonaristas fizessem política em França, em Alemanha, em Inglaterra e em Estados Unidos, eles já estariam atrás das grades, Júlio. Porque pensa num político pedindo sanções para o seu país lá na Europa e nos Estados Unidos, Ju. Ontem, vou já ler aqui o Marco Braga e o seu Antônio Abreu, que vai ajudar a gente. Ontem, Luiz Portinho e o nosso povo que está aqui. Nós mostramos uma matéria que está lá no Mídia Ninja. No Mídia Ninja. A medicina cubana produziu uma vacina importantíssima contra... Está aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Uma vacina importantíssima chamada de Simavax. Simavax. É uma vacina contra o câncer de pulmão. Uma vacina eficaz, importantíssima para todo o planeta contra câncer do pulmão. Vocês sabem qual é o país do mundo que está ajudando Cuba a espalhar essa vacina pelo mundo? A Bielorrússia. A Bielorrússia. Por que a Bielorrússia está ajudando e a Europa Ocidental não? Por que a Bielorrússia está ajudando e o Brasil não? Porque a Bielorrússia não aceita ficar embaixo do guarda-chuva do tio Sam. É importante a gente abrir a nossa mente para ver. Olha o que o Marco Braga está dizendo aqui. Infelizmente, os países da América do Sul, incluindo o Brasil,
são obrigados a obedecerem ordens do Império. Nós falamos aqui do BRICS, e agora essa ideia do Lula de entrar na Rota da Seda. 2 analistas, um ocidental e um oriental, um indiano e um europeu, disseram que era lógico o Brasil entrar, mas a dificuldade, sabe quem é? Exatamente, o tio Sam não permitir. Mas Gilbert, de que é isso? Nós somos independentes. Vai acreditando. Acredita em Papai Noel também, tá bom? E Papai Noel também. Eu vou mostrar para vocês. Gilbert, essa entrada do Brasil na nova Rota da Seda é praticamente um grito de liberdade que o Brasil vai dar. É uma segunda independência, que nem os africanos estão fazendo lá em Sahel. Os africanos no Sahel. Exatamente, falamos sobre isso aqui. Sabe quem falou isso aqui? O Ivan que lembrou de falar do Sahel. Né? Mas vai dar uma gritaria isso aí, Gilbert. O Brasil entrar na nova Rota da Seda vai ser uma loucura. Os bolsonaristas vão surtar, vão fazer de tudo para dizer que é o fim, o Brasil vai ser ruim para o Brasil. E é isso, né, Gilbert? É isso. E assim, ó, Gilbert, tô vendo que tu tá eu fechei aqui para poder ficar em pé, para poder ficar em pé para ligar esse computador novo. A entrada da energia é no fundo, cara. Os outros eram do lado aqui, era mais fácil. Aí eu tenho que levantar. Pois é, gente, nós estamos aqui no Brasil ao vivo, temas, na minha opinião, muitíssimo importantes, mas nem todo trabalhador e trabalhadora entendeu ainda e acha que a gente é contra o Brasil, é contra o Lula, não tem nada disso. Gilbert, um pinguinho... Nós estamos discutindo coisas junto com o Luiz, com o Ivan, domingo passado, com o Paulo César, com o Maxwell, que a esquerda precisa discutir. A esquerda brasileira. Por que esquerda? Vamos lembrar do nosso querido Pepe Mujica. Esquerda não é aquele cara que levanta um dia de domingo. Hoje eu quero ser esquerda. O sol está tão lindo. Olha que céu azul. Acho que eu vou ser esquerda. Não é assim que funciona. É uma questão de filosofia de vida, de visão de mundo. Vamos analisar. Então, canais como esse, de vez em quando, e eu espero que sejam mais vezes, mais frequentemente, vai trazer coisas espinhentas para nós. O que o Lula falou antes de ontem sobre a Venezuela, no mesmo dia eu vim aqui discordar completamente, porque houve uma deturpação do que o Maduro disse. E nós, como esquerda, nós vamos botar debaixo do pano, do tapete, esconder. Psh, psh. Ana Clara, Verônica Fonseca, Rosa, Ana Lúcia, não fala nada, não. Nós somos esquerda, só aquela esquerda de domingo. Hoje está tão bonito, você esquerda. Não é assim que funciona. Companheiro Luiz Porto. 3 pinguinhos aqui, ó. A imprensa tanto valorizou a declaração lá do Maduro, como também valorizou a do Lula também, né? Eles valorizam sempre negativamente. E assim, que bom que o Lula vai mandar o Celso Amorim para a Venezuela, mas vai legitimar mais ainda a eleição, né? Ótimo. Outra coisa, Gilbert, que eu acho que é muito importante. Todos esses países que a gente está falando, Venezuela, Cuba, eles têm grandes problemas gigantescos. O povo passa dificuldade, mas são processos revolucionários importantíssimos que estão cambiando aquelas sociedades. Então a gente não pode nem esconder as dificuldades que o povo passa. Aqui no Brasil a gente não passa enormes dificuldades, Gilbert. Nos Estados Unidos, gente, tem 600 milhões de pessoas vivendo na rua. Então, todos os países passam por essas dificuldades, né? E só para fechar assim, Gilbert, quem me acompanha aqui contigo no canal e quem acompanha lá a Voz Trabalhadora sabe das diversas críticas que eu tenho ao PT. Agora, nessa questão do apoio incondicional aos processos revolucionários da Venezuela, de Cuba e da Nicarágua, é irretocável a posição institucional do partido. Irretocável. Apoiando a autodeterminação dos povos desses países e os governos que estão lá em curso.
ao contrário de outros partidos da esquerda, né? Como o PSOL, por exemplo. O PSOL está aí batendo forte no Maduro, né? Então é isso aí. O PT, nesse sentido, mostra que realmente é um partido que tem que ser respeitado. Com todas as críticas que eu faço ao PT, sempre me sinto livre para fazer as críticas, mas nesse sentido da integração latino-americana e de respeito aos processos internos de cada país, é irretocável. Eu vou colocar aqui a Ana Clara, que vai responder várias pessoas que estão escrevendo para a gente poder poder passar, para a gente poder passar para o outro tema, tá? O que a Ana Clara escreveu, de forma brilhante, explica grande parte do que nós estamos tentando debater a semana toda aqui. E vamos continuar debatendo, porque a eleição acontece domingo e a gente vai passar a semana que vem também fazendo um levantamento, como é que aconteceu a eleição e tudo mais. Né? Gilbert, nós estamos há 30 minutos aqui, olha, Ana Clara, em uma linha, né? Olha, Ana Clara, exatamente. A Ana Clara deu toda. A Ana Clara explicou. Está aqui, ó. Ainda que outras nações queiram ajudar Cuba, Venezuela, são ameaçados pelos Estados Unidos da América. Esses países da periferia do sistema não são livres. Que é isso, Gilbert? Que história maluca. Vou repetir de novo. Isso é coisa que eu não tenho um mínimo de medo de errar. Países do sistema da periferia capitalista inclui esse gigante chamado Brasil de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Não é livre. Não é livre. Anota isso aí e começa a lutar contra o imperialismo, companheiros. Vamos agora para um videozinho para fechar essa parte da Venezuela. É duro falar isso? Pode ser. Mas, historicamente, pode pegar que vocês verão. Aqui os videozinhos geniais que o MST está fazendo, na tentativa de politizar as pessoas do Brasil, os trabalhadores, as trabalhadoras. E o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil vai enviar especialistas para acompanhar as eleições na Venezuela. 2 especialistas em sistemas eleitorais do TSE vão acompanhar de perto as eleições presidenciais da Venezuela, que acontecem agora no dia 28 de junho. Esses 2 vão compor um grupo de observadores internacionais que vão acompanhar todo o processo eleitoral, e eu vou te explicar direitinho como é que isso funciona. A Venezuela recebe historicamente grupo de observadores internacionais para acompanhar as eleições. Esse grupo acompanha todo o processo eleitoral e, ao final, emite recomendações, sugestões para melhorar o processo eleitoral no país. Os observadores internacionais acompanham todo o processo e constroem recomendações que ajudam para no próximo pleito serem absorvidos pelo Conselho Nacional Eleitoral. E esse é um importante passo que vai ajudando o processo a ser cada vez mais melhorado de maneira transparente, democrática e ser mais efetivo para os venezuelanos e venezuelanas e exemplo para a comunidade internacional. E todo esse processo de participação internacional foi firmado no acordo no ano passado em Barbados entre o governo e a oposição para garantir que o processo seja mais transparente possível. Mas sobre isso, a gente vai falar em outro vídeo. Se tu quiser continuar conhecendo mais sobre o processo eleitoral na Venezuela, deixa aqui tua dúvida, acompanhe os nossos conteúdos, nossa cobertura exclusiva sobre o processo eleitoral. Vamos juntos e juntas dar esse tema na boca do povo brasileiro. Contamos com você. Até lá. E o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil. Muito bom. Vou colocar aqui o seu Antônio Abreu, porque ele resumiu muito bem também. O seu Antônio Abreu, grande companheiro, amigo do canal. A derrota de Maduro significa a entrega do petróleo venezuelano aos americanos. Oxalá não aconteça. Eu poderia passar aqui, o Luiz, lendo por mais 60 minutos essa frase do seu Antônio Abreu. Vou citar outra coisa em cima disso aqui. Em 2006... Essa família Abreu é boa, né, Gil? É boa. Em 2006, o Lula melou as mãos com o pré-sal. Aí fez aquela foto histórica. A maldição começou... Começou não, foi retomada ali. O imperialismo, que já tinha as garras sobre o Brasil, afundou as garras no Brasil.
Como não conseguiu ganhar as eleições, derrubaram a Dilma, prenderam o cara e levaram o petróleo. É simples assim. Eu vou dizer de novo. Não deram um tiro, derrubaram a Dilma, prenderam o Lula porque eles atrapalhavam a entrega do petróleo e levaram o petróleo. A Dilma e o Lula disseram assim, vamos pegar 20%, 25% do petróleo, do que ele render, e vamos investir no SUS. Vamos investir na saúde pública e na educação pública. Rapaz, a Faria Lima, o imperialismo, as petrolíferas internacionais, de maneira nenhuma, nós queremos todo ele para nós. Vocês lembram que o Lula e a Dilma criaram uma empresa pública para administrar o pré-sal? Gente, acorda! Dizer que existe uma ditadura na Venezuela, como eu estou lendo aqui, não vou dizer quem, é tão absurdo quanto dizer que os Estados Unidos é uma democracia. Os caras procuram entender. De repente eu estou dando uma de professor idiota, mas os caras, com a Revolução Bolivariana, há uma tentativa de implantar um socialismo para que o povo viva melhor na Venezuela, usando principalmente o petróleo, a sua principal riqueza, que sempre foi roubada e embolsada pelos ricos da Venezuela e os ricos da Europa e os ricos dos Estados Unidos. O que o Hugo Chávez fez para zerar aqui a conversa, quem sou eu para zerar porra nenhuma, foi pegar o petróleo. Olha, agora o petróleo é nosso. Aí o pau começou em cima deles. Obrigado, viu, senhor Antônio Abreu. Eu não imagino o quanto você ajudou a gente nessa questão, né? Não, eu concordo contigo, Andrews. Eu concordo que você está discordando, tá? Eu concordo que você está discordando. Mas você dizer que não defende, como você escreveu atrás, que não defende governo autoritário, você está chamando a Venezuela de um governo autoritário, sendo que lá tem mais eleição do que aqui. Você está chamando a Cuba de autoritária, sendo que lá tem mais eleição do que aqui. Quais são as eleições nos Estados Unidos? Cita a eleição dos Estados Unidos. Cuba tem eleição em toda a base de estrutura do país. E é chamado de país eixo do mal, terrorista, são inimigos da nação, são contra os direitos humanos, inventam um monte de história. Compara eleitoralmente, vou pegar só da eleição, para não entrar em outras coisas. Cuba e Estados Unidos, em termos eleitorais. Pega Cuba e Venezuela, em termos eleitorais. Bate de 10-0. 10-0. Tem nem dúvida disso. Luiz. Gilbert, só um pinguinho sobre isso aqui que tu está falando agora. Em Cuba e na China e na Venezuela... Bom, na Venezuela a gente está vendo que tem 10 candidatos. Em Cuba e na China, a gente tem 8 partidos. Na China tem 8 partidos. E em Cuba tem vários partidos também, além do Partido Comunista. Não é só o Partido Comunista que tem nesses países. Nos Estados Unidos, Gilbert, a frase definitiva para mim é de Domênico Lossurdo. Ele diz que o sistema partidário e eleitoral dos Estados Unidos é um monopartidarismo democrático. O Domênico Lossurdo, para mim, com essa aí, ele acabou, né? É um partido só, que tem várias correntes ali que vão se revezando. Republicanos e democratas é um partido só, gente. É um partido só. Pega o Brasil na época do Império. Qual a diferença que tinha entre o Partido Conservador e o Liberal? É a mesma coisa nos Estados Unidos, só que muda. É o tempo que muda. Século XIX e agora século XXI. Gilbert, eu não sei se tu sabe, no nosso público aqui, muita gente não deve saber que lá nos Estados Unidos são 50 leis diferentes, cada estado tem a sua própria lei, e cada estado decide se um candidato vai ou não para a cédula, Gilbert. Então, lá nos Estados Unidos, ao contrário do que muita gente pensa, não são só 2 candidatos.
Não é só a Kamala Harris e o Donald Trump que vão concorrer. Lá tem 5 ou 6 candidatos na eleição. Só que na cédula, nos 50 estados, só esses 2, Gilberto. Tem vários candidatos lá que vão estar na cédula de 1 estado, de 2. Imagina uma eleição que o candidato não está na cédula, Gilberto. Que democracia é essa? Por favor, gente. Pelo amor de Deus. Eu quero abraçar aqui o Rogério De Biasi. Estava com saudade de você, viu, Rogério? Você chegou num momento, entre aspas, pesado. Nós estamos discutindo aqui questões que não são fáceis para discutir, mesmo dentro da esquerda. Porque tem gente que acha que é de esquerda, na minha opinião, não é. Né? Não é. Obrigado, Rogério, por você estar aqui. E o seu Antônio Abreu dando aula. O seu Antônio Abreu dando aula. Retira o petróleo da Síria ilegalmente, não reconhecido internacionalmente essa retirada de petróleo. Destruíram a Síria, destruíram o Líbano, destruíram a Líbia. Lembram disso, gente? Destruíram. Destruíram o Iraque, colocaram de joelhos uma nação milenar. Colocaram de joelhos. De joelhos. Aí a gente fica aqui achando, cara, o negócio é barra pesada. A Bia Vantol está aqui. Obrigado, Bia. Como é que você está? Tudo bem? Exatamente, Paulo Roberto Carneiro. Na Venezuela não vão conseguir levar as riquezas de graça, como fazem no Brasil e em outros países. A Venezuela não vai permitir. Muito bem colocado, Paulo Roberto. Muito bem colocado.